Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que bom encontrá-lo diante do televisor, do celular, do computador, neste final de tarde do domingo, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, o dia da ressurreição do Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Programa Luz da Vida, mais uma vez, se debruça sobre o magnífico argumento, os salmos na nossa vida. A aventura que nós esperamos realizar nos próximos anos, se Deus permitir, comentando esses 150 livros que compõem aquele livro por excelência de oração dos judeus e também dos cristãos, o livro dos Salmos. No programa anterior, nós terminamos o segundo bloco fazendo ainda estamos nas partes introdutórias do argumento, ainda não começamos a estudar e a rezar os salmos versículo por versículo. Vai ser em breve, mas precisamos de alguns encontros introdutórios. E dividimos os salmos por assuntos, por categorias, vamos recordar, e essa didática de dividir os salmos por categorias de assuntos, ela varia muito, oscila muito, mas nós escolhemos uma divisão que é comum entre muitos exegetas, muitos estudiosos da palavra de Deus. Súplicas, lamentações, imprecações, orações de confiança, ação de graças, hinos, louvores à realeza de Deus, oráculos messiânicos, cânticos de Sião ou Sion e cantos didáticos. Então, os salmos poderiam ser enquadrados nessas 10 categorias. Fizemos alusão já à primeira categoria, às súplicas, e até citamos um dos salmos, o Salmo 43, súplica quando o autor pede a Deus o fim de uma calamidade, um fim de uma tragédia que está em andamento ou que vai acontecer. Essas súplicas tanto podem ser individuais, quando a pessoa pede por si, quando ela utiliza o verbo na primeira pessoa do singular, quando a impostação de toda a estrutura do salmo é de uma única pessoa, pedindo por si ou pelos outros. E quando a súplica tem o nós, é uma súplica coletiva, é quando a nação inteira, quando o autor se identifica com toda a coletividade, uma tribo, o exército e Israel inteira que pede a intervenção de Deus. Portanto, súplicas já explicamos mais ou menos. Agora nós vamos para as lamentações. O que é um salmo de lamentação? O próprio nome já diz. É o lamento da pessoa diante de alguma desgraça, de alguma tragédia que acabou de acontecer, ou quando ele reconhece a sua indigência, ou quando ele está diante de um inimigo perverso que vai causar mal, ou já lhe fez uma ameaça, ou está próximo, está prestes a causar uma ruína, é o exército que se aproxima, o exército inimigo da cidade ou do fronte de batalha, e é um inimigo que amedronta, que causa receio, que causa temor, mas também lamentações após uma tragédia, uma hecatombe que acabou de acontecer. Esse gênero literário, Lamentações, ele está presente num livro inteiro do Antigo Testamento. Quem pode dizer qual é o livro que é chamado de Lamentações? Lamentações de Jeremias. É um livro que descreve a dor, a angústia, a desolação de um povo que agora tem diante de si a capital Jerusalém toda queimada, toda destruída, corpos insepultos, alguns já apodrecendo, o mau cheiro de cadáveres que ainda não foram sepultados, descrevendo aquela cena horrorosa que aconteceu no ano 586, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, matou
os filhos de Sedequias ou Sedecias, o último rei de Judá, furou os olhos do rei e, juntamente com aqueles que escaparam da tragédia, ele foi para o exílio. É esse contexto trágico que é o conteúdo do livro das Lamentações de Jeremias. Mas esse livro não é um salmo, mas o assunto, o gênero literário, a escrita dele é somente de dor, é somente de lamento, é somente de lágrimas derramadas e o reconhecimento de que Israel está sofrendo, o povo está chorando por causa do pecado de Israel. São vários os salmos de lamentação, por exemplo, o Salmo 12, o Salmo 37, o Salmo 76, o Salmo 87, o Salmo 88 e assim por diante. Não vamos citar todos nessa introdução, por suposto, mas precisamos citar um para que vocês, desde já, saibam que é um gênero literário particular, típico de quem sofre, de quem se lamenta, de quem debulha lágrimas, de quem passa por aflições, de quem não consegue dormir nem de dia nem de noite, de quem perdeu o apetite, enfim. Um salmo, os salmos, que nós precisamos evocar, que nós precisamos ler, que são uma referência tremenda, que nos ajudam a clamar a Deus quando nós estamos nessa circunstância existencial. Responda-me, quem é que não passa por esses momentos? Quem é que, quando perde um ente querido, quando recebe a notícia da gravidade da enfermidade da mãe, do pai, ou de si mesmo, e constatou que precisa fazer uma cirurgia, e a cirurgia é grave, é delicada, etc., quem não se lamenta? Quem não se sente existencialmente arrasado nessa hora? E aí, os salmos de lamentação são utilíssimos para nós. Vamos então, nos 5 minutos e meio que nos restam nesse primeiro bloco, ler o Salmo 12, um dos muitos salmos de lamentação do nosso saltério. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Até quando, Senhor, de todo vos esquecereis de mim? Por quanto tempo ainda desviareis de mim os vossos olhares? Até quando aninharei a angústia na minha alma, e dia após dia a tristeza no coração? Até quando se levantará o meu inimigo contra mim? Olhai e ouvi-me, Senhor, ó meu Deus, iluminai meus olhos com vossa luz, para eu não adormecer na morte. Para que meu inimigo não venha dizer, venci-o, e meus adversários não triunfem no momento de minha queda. Eu que confiei em vossa misericórdia, antes possa meu coração regozijar-se em vosso socorro. Então cantarei ao Senhor pelos benefícios que me concedeu. É belíssimo. Oxalá não venhamos nós tão cedo a necessitar de buscar um salmo de lamentação no saltério para nos ajudar a rezar, para encontrarmos forças nessa situação existencial tão arrasadora. Mas é um caminho, é uma ocasião, digamos, eu vou usar uma expressão até que os jovens utilizam, é uma carta na manga poderosa para nós elevarmos o nosso coração a Deus com palavras que são dele, para que ele nos conceda o conforto. Reparem aqui que a lamentação fala de inimigos. É um salmo que se aplica, porém, a qualquer situação que nos torna lamentáveis, que nos torna dignos de lamentos, que nos faz chorar tanto fisicamente, derramando lágrimas dos nossos olhos físicos,
como derramando lágrimas interiores. Seja com inimigos bem concretos, e às vezes nós nos encontramos nessa situação terrível de pessoas malvadas que aprontaram, e acabamos de descobrir que elas aprontaram, que aquele mal que está acontecendo conosco é por causa da covardia, da falsidade, da hipocrisia, da maldade, da satanidade. Acabei de inventar um texto, né, fulano que parece ser um satanás na nossa vida e quer a nossa ruína, a nossa desgraça. Esse salmo é apropriado. Mas também, por favor, mesmo que não tenhamos inimigos de carne e osso, mas na nossa aflição há momentos em que o diabo quer que entremos em depressão, que nos desesperemos, que digamos coisas indevidas, que percamos as estribeiras. Aí, esse Salmo 12, por exemplo, para não citarmos outros, quando diz: até quando se levantará o meu inimigo contra mim? Lembrem-se da frase do apóstolo Paulo: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as potestades que habitam nos ares. Não esqueçam que, em momentos de lamentação, o diabo se aproxima e fica como que cutucando, e fica como que jogando ideias malucas de derrotismo, de fracasso, de revolta, de depressão e de outros pensamentos que não são de Deus. Então a palavra inimigo aqui sempre é atual, sempre existe um inimigo nas nossas situações de lamentação. Às vezes são inimigos de duas categorias, de carne e osso e o inimigo desgraçado. Portanto, lamentação. O momento em que ficamos frágeis, emocionalmente abalados. E aí, nos salmos de lamentação, nós temos essa realidade que precisa sempre ser considerada. Eu, se não sei se tem, ou se nesse problema não há inimigos de carne e osso, sempre há o inimigo invisível que quer colocar no meu coração maus pensamentos, pensamentos de derrota, de fracasso, de depressão e de suicídio. Está terminando o nosso primeiro bloco, não saia daí. No segundo, a gente vai retomar com mais um exemplo de salmos de outras categorias, e elas são 10 categorias. Estamos ilustrando com um salmo cada uma delas. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo bloco de mais uma edição do programa Luz da Vida, dedicada ao assunto fascinante, os salmos na nossa vida. No primeiro bloco, nós ilustramos, depois de apresentar as 10 categorias principais de salmos, isto é, o saltério, os 150 salmos, podem ser enquadrados em categorias, em assuntos, por assim dizer. E vamos recordar essas 10 categorias que nós abraçamos, levando em conta essa distinção que é utilizada por muitos exegetas. Súplicas, lamentações, imprecações, orações de confiança, ação de graças, hinos, louvores à realeza de Deus, oráculos messiânicos, cânticos de Sião e cantos didáticos. Então, os salmos podem ser enquadrados nessas 10 categorias. Já tratamos das súplicas, citando um salmo de súplica, e já explicamos o que significa um salmo de súplica. Depois, as lamentações, foi o que tratamos no bloco anterior, lendo e comentando brevemente o Salmo 12, um dos muitos salmos de lamentação. Me parece que em alguns encontros passados nós já ilustramos os salmos imprecatórios. Imprecar significa invocar, digamos assim, desgraça para o inimigo, vingança. São salmos que denotam uma animosidade contra os inimigos de Israel e os inimigos pessoais, que não são poucos, e nós já explicamos como devem ser interpretados os salmos imprecatórios.
e já citamos alguns versículos de salmos imprecatórios lá atrás, vamos, digamos assim, pular, porque já ilustramos, já exemplificamos os salmos de imprecação. Vamos então agora à quarta categoria de salmos, os salmos de confiança. Como o próprio nome diz, o assunto principal do salmo de confiança é a confiança em Deus. É a entrega, são salmos de esperança, salmos que afirmam categoricamente que Deus não abandona o salmista, que Deus está presente na história pessoal e também comunitária de Israel. Deus não vai abandonar o salmista, não vai abandonar o seu povo. Um salmo que aguarda a intervenção de Deus que está perto. É um salmo que denota um ato de confiança na presença, na providência e no poder de Deus. São salmos muito recomendados para nós rezarmos sempre, independente da situação existencial nossa, hoje se é boa, se é desfavorável, se estamos tristes, se estamos alegres, se estamos nervosos, se estamos tensos, se estamos inseguros, ou simplesmente se estamos em paz, nenhum mal está nos atormentando, pelo menos aparentemente. Salmos, portanto, que podem ser rezados, todos podem ser rezados, mas esses particularmente em todas as situações existenciais da nossa vida. Eu escolhi dos muitos salmos de confiança, e cito aqui alguns, o Salmo 4, o Salmo 10, o Salmo 13, o Salmo 15, o Salmo 22, o Salmo 26, o Salmo 61, e até o 150, o Salmo 150 tem mais um bocado, mas citei somente esses. E vou agora, vai aparecer aí na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor, o texto integral de um deles, que é o Salmo 4, que não por acaso é um salmo que se recita, apropriado para se recitar à noite, porque um versículo dele termina, o último diz: eu apenas me deito e logo adormeço em paz. Então, é o salmo de quem está terminando o dia, é o salmo de quem labutou depois de trabalhar muito, teve um dia de muitas atividades, de muita correria, etc. Oh meu Deus, vou fazer agora minhas orações, reza o credo, reza o Pai Nosso, reza a Ave Maria, entrega o seu coração a Deus, recita a oração a São Miguel Arcanjo, ao Santo Anjo, enfim, recita o seu texto se ainda não recitou e pega a sua Bíblia. Meu Deus, qual é o salmo adequado para eu rezar antes de dormir? Vários, esse é um deles. Tanto é que na Bíblia Ave Maria, sabem qual é o título dele? Acho que em outras Bíblias também. Oração da noite. Oração da noite. E digamos, é confortador você, sem pressa, pegar esse salmo e recitar sem pressa, versículo por versículo. São só 9 versículos. Então, agora, vamos rezar o Salmo 4, ilustrando essa categoria de salmos, os salmos de confiança, os salmos de esperança. Já imaginaram? No dia seguinte você está na expectativa de realizar um projeto, de receber a notícia de que um livramento aconteceu, de que a operação que vai acontecer no hospital em favor de uma pessoa que você ama vai ser coroada de êxitos, enfim. Você vai dormir naquela expectativa. Meu Deus, eu confio em Ti, eu espero em Ti. E agora recito esse salmo. Olhe, é simplesmente maravilhoso. Você reclina a cabeça, como vai dizer o versículo 6, viu? Daqui a pouco, o versículo 9, daqui a pouco. Com a palavra, o Salmo 4. Ao mestre de canto, com instrumentos de corda, Salmo de Davi. Quando vos invoco, respondei-me, ó Deus de minha justiça.
Vós que na hora da angústia me reconfortastes, tende piedade de mim e ouvi minha oração. Ó poderosos, até quando tereis o coração endurecido, no amor das vaidades e na busca da mentira? O Senhor escolheu como eleito uma pessoa admirável. O Senhor me ouviu quando o invoquei. Tremei, mas sem pecar. Refleti em vossos corações, quando estiverdes em vossos leitos, e calai. Oferecei vossos sacrifícios com sinceridade e esperai no Senhor. Dizem muitos: quem nos fará ver a felicidade? Fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz de vossa face. Pusestes em meu coração mais alegria do que quando abundam o trigo e o vinho. Apenas me deito, logo adormeço em paz. Porque a segurança de meu repouso vem de vós só, Senhor. Digam se não é belíssimo. Diga-me você, quem quer que seja, se você em algum momento de sua vida não se identificou com essas palavras. Diga-me você que talvez nunca tenha rezado esse salmo, nunca tenha lido esse salmo, se ele não é uma novidade maravilhosa, belíssima para a sua vida, uma fonte para quando você estiver em necessidade e precisar de um ato de confiança em Deus. Isto é, aquele problema está em andamento, aquela dificuldade ainda não foi dissipada, aquela chaga, aquele tormento, aquele empecilho, aquele abismo que estava se abrindo ou está se abrindo na minha vida, e é nessa hora que eu me sinto completamente desprotegido, completamente impotente, e o meu recurso só pode vir do Senhor. Confiança. Eu confio, Senhor, e nada temo. O teu poder, a tua destra, a tua graça, a tua presença poderosa, o teu carinho, a tua ternura, como me são importantes nesse momento. Eu insisto, o que eu já disse lá atrás, é muito importante ler os salmos sem pressa e lê-los com o espírito de docilidade a Deus. Depois, cada frase do salmo é um recado de Deus para você. Cada frase do salmo procure identificar-se com o próprio salmista e recitá-la do fundo do coração sem duvidar. Dou um exemplo, e é exatamente o último versículo. Apenas me deito, logo adormeço em paz. Você entregou sua alma a Deus? Você confiou seus problemas a Ele? Durma em paz. Você está sendo protegido por Ele, está sendo conduzido por Ele. O destino de sua vida está nas mãos dEle. E é preciso que você recline a cabeça no travesseiro confiando nele. Se você recita duvidando, aí você não está rezando, você está lendo e dizendo: será? Será que? Será que? Será que? Será que? Será que é isso mesmo? E vai dormir não em paz, mas aliás eu nem sei se vai dormir. Vai ficar olhando para as teias de aranha lá em cima, vendo o mosquito passar, ligando o celular, desligando, peteco nos aplicativos, respondendo a isso, assistindo aquilo. Apenas me deito, logo adormeço em paz. Ou seja, fiz o meu ato de entrega, o meu ato de confiança, o meu ato de abandono ao meu Senhor. E mais, ainda na última frase do Salmo, porque a segurança de meu repouso vem somente de vós, Senhor. Ou seja, eu estou seguro. Sim, o problema está em andamento, eu não sei como isso vai parar, eu não sei aonde isso vai dar, mas eu acabei de me entregar ao meu Senhor. Ele, de alguma forma, vai conduzir esse problema. A sua destra me protegerá, a sua esquerda também me cobrirá.
Isso porque eu não citei o Salmo 90, viu? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente o cobrirá. Mas eu citei o Salmo 90, não queria, quer dizer, é sempre o Salmo e maravilhoso, mas eu quis centrar esse segundo bloco, as minhas atenções, queria centralizar minhas atenções precisamente no Salmo 4. Dos muitos salmos de confiança, dos muitos salmos de abandono. Está terminando o nosso encontro. No próximo domingo, se Deus quiser, eu gostaria muito de encontrá-lo diante do televisor, diante do celular, diante do computador. Domingo, 5 da tarde, para refletirmos os salmos na nossa vida. Uma boa, feliz, abençoada semana. Até o próximo domingo, se Deus quiser.